E novamente aí agradecer a todos a presença maciça aí, tanto na primeira etapa quanto na segunda, terceira hoje, dia 17 de setembro de 2020, e a quarta etapa vai ser, quarta e última etapa, segunda-feira, dia 21 de setembro, agora, semana que vem, né? Hoje vamos tratar de assuntos que são pertinentes ao nosso exame da FGV Conase. Quero dar aqui as boas-vindas ao Marcos Jacobina, que está com o nome de Marcos Borges aqui. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Marcos. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Eu quero dar início aqui a nossa palestra de hoje com a Larissa Spiker, que já está aqui no nosso cenário. Cláudio Limenzo de Natal, obrigado. Clóvis, Angélica, Karine Miles também, obrigado. Davi Guedes, Abraão Lucas também, síndico profissional de São Paulo. Os demais palestrantes já chegaram aqui também, o Raro e o Dr. Wellerson, obrigado aí pela participação. Larissa, vou pedir para você desativar o seu microfone e dar uma boa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua vinda, viu? Obrigada a você, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente consiga fazer uma conversa produtiva hoje. E aí você me fala, Sérgio, quando eu puder começar. Joia. Só vou pedir para o Marcos Borges também te dar boa noite da FGV Conase, o responsável aí por todo o processo. Marcos, Larissa, te apresentar. Larissa, boa noite, prazer em conhecê-la. É uma satisfação para assistir a sua importante explanação aí sobre mediação e conflitos nos condomínios. Acho que você deve estar tendo muito trabalho nessa, principalmente agora em época de pandemia, deve ser uma loucura. Acho muito importante esse assunto e gosto muito dessa atividade. Seja bem-vinda e sucesso. Muito obrigada, Marcos. Vamos juntos. Bom, Larissa, a hora que você quiser pode começar. O painel é seu. Tá bom. Eu estava conversando com o Sérgio um pouco antes da gente entrar aqui, porque eu preparei alguns slides para mostrar para vocês. Eu estava ponderando com ele porque o conteúdo da prova, que vai ser na área de mediação, ele é bem extenso. Preferi fazer alguns slides para que vocês possam ter todo o conteúdo que vai cair na prova de uma forma sucinta e objetiva, para que a gente possa ver tudo que vai cair, tudo que vai ter no exame, e que vocês saiam minimamente seguros hoje daqui para realizar o exame de forma tranquila. Então, eu vou passar alguns slides e eu vou deixar o chat aberto aqui do lado. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, para alguma dúvida, aí eu vou lendo aqui e a gente vai conversando no meio da palestra, e aí eu vou tentar deixar o finalzinho também para a gente tirar algumas dúvidas que surgirem, tá bom? Pode ser assim? Pode ser, Sérgio? Pode ser, pode dar início já. Já pode começar já. Viu? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui. Vamos ver se ele vai para o modo apresentação. Então eu vou passar aqui, começando a passar para vocês a diferença entre mediação e conciliação. Ambas, o objetivo é a negociação entre as partes, mas há algumas diferenças. Então eu vou começar contando para vocês por que a mediação e a conciliação hoje estão tão presentes nas nossas vidas. Tudo começou quando a ONU, muito antes de 99, dessa resolução 243, a ONU já falava numa cultura de paz. Numa cultura de paz para os países, para as sociedades, para as comunidades, aonde métodos alternativos de resolução de conflitos deveriam ser instituídos nos países, nas cidades, enfim, nas comunidades. E ela falou sobre vários métodos, dentre eles a mediação, a conciliação, mas também falou outros métodos como a negociação, a justiça restaurativa, enfim. Ela veio inovar
mas o objetivo sempre é que as comunidades co-criassem essas formas de resolução de conflito para que a gente sempre tivesse um desenvolvimento em cada país, em cada forma de se lidar com o conflito, que cada país é diferente, para que todo mundo pudesse ter a melhor forma de resolução de conflito que pudesse prover. Então, o Brasil optou pela conciliação e a mediação, que hoje é feito de forma judicial e extrajudicial. A conciliação é um procedimento de resolução de conflito onde o conciliador, que é um terceiro, que vai ser sempre neutro e parcial, ajuda as partes a negociar um acordo, né? Então, a conciliação privilegia a autocomposição. Então, o negociador ele só vai estar ali para fazer com que as partes se ouçam e organizar aquela reunião. Mas o que prevalece é a autocomposição das partes, ou seja, as partes que vão dizer o que é melhor para elas. E a autonomia da vontade delas, seguindo por esse caminho. A mediação também é a intervenção de um terceiro imparcial para aproximar o diálogo. Só que na mediação, a diferença entre mediação e conciliação, vamos dizer assim, é que na conciliação a gente pega conflitos pontuais. O que são conflitos pontuais? São conflitos que não se perduram no tempo. Aconteceu aquele fato, naquele dia, naquele momento, houve um conflito, por exemplo, numa garagem de um condomínio, um dos moradores bateu o carro dele no carro do morador, de outro morador. Então, esse é um conflito pontual, né? Então, eles não estão conseguindo chegar a um valor, não estão conseguindo chegar a um acordo. Você pode colocar um conciliador lá para fazer com que eles conversem e tentem chegar no meio termo. Já a mediação são conflitos que se perduram no tempo. Então, por exemplo, dois vizinhos, eles têm vários desentendimentos durante anos. Por exemplo, o cano dele quebrou, o apartamento dele é o de cima, o cano dele quebrou e inundou o de baixo. Depois ele faz muito barulho, o piso dele é muito barulhento, ele não respeita o horário de parar a música. Então, durante anos eles tiveram conflito e aí teve uma situação que estressou os dois e eles não conseguem mais se restabelecer o diálogo. Então, é chamado um mediador, porque o mediador ele vai trabalhar todo o conflito, desde que ele nasceu até aquele momento onde houve a ruptura. Tá? Essa é a grande diferença. Bom, essa lei de mediação, que é a 13.140 de 2015, ela nasceu porque o Código de Processo Civil ele foi alterado em 2015. E o CNJ ele privilegiou os métodos alternativos de solução de conflitos com o Código Civil, o Código de Processo Civil de 2015. Então, hoje em dia, todos os processos que chegam no fórum, eles devem ser submetidos à conciliação antes do processo chegar na mão do juiz. Então, é essa lei 13.140 que regula essa nova ordem aí. E também tem a resolução 125 do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Depois houve essas emendas, número 1 e número 2, que também privilegiam, que falam sobre a mediação. E são as duas leis, as duas coisas que eu indico para vocês darem uma lida. O exame, na parte de mediação e de conciliação, ela foi baseada nessas duas leis. Então, quando vocês lerem ela, vocês vão ter uma boa base já para realizar o exame. Então, ela fala um pouco também sobre além
da parte judicial, né? Ela fala um pouco também sobre o mediador privado, que é o mediador extrajudicial. Ele atua de forma particular, ele pode atuar em qualquer câmaras de arbitragem, de mediação e conciliação, mas também eles podem atuar dentro de condomínios, dentro de escolas, enfim, em qualquer fim que for necessário. A lei de mediação, que é a 13.140, ela tem alguns princípios, que são esses que eu coloquei aí, que é a imparcialidade do mediador, ou seja, o mediador não vai pender nem para um lado nem para o outro, ele vai ser imparcial. Isonomia entre as partes têm que estar em igualdade ali. Então, por exemplo, se uma tiver com um advogado, a outra também vai ter que estar. Alguns cuidados que o mediador tem que tomar para que haja essa isonomia entre as partes. Oralidade, é tudo conversado, tudo falado. A única coisa que a gente tem no final é um termo de acordo, onde vai constar apenas o que ficou acordado entre as partes. A gente não coloca no termo de acordo o que uma parte falou para a outra, não coloca coisas que não são referentes ao acordo. O acordo ele é bem objetivo e ele é bem pontual. Então, há uma informalidade, né? Não precisa ser no fórum, pode ser na casa do seu vizinho, essa reunião pode ser no salão de festas do prédio, não tem uma formalidade. O mediador é independente, ou seja, por mais que ele possa ser contratado, por exemplo, pelo condomínio, ele é independente dele, ele não será necessário ele fazer nenhum acordo que penda para um lado, penda para outro. A confidencialidade, tudo que é falado na sessão de mediação, de conciliação, fica entre as partes. E isso, as partes têm que estar cientes, elas vão assinar um termo de confidencialidade. Autonomia de vontade, o que eles decidirem é o que vai ser colocado no termo. E a neutralidade. Esses são os princípios. E aqui eu vou explicar um pouquinho sobre o porquê optar pela mediação e pela conciliação, né? Fora do âmbito judiciário, ou seja, dentro do condomínio, ou dentro da escola, ou dentro do lugar que houver o conflito. Então, o judiciário ele se tornou um ambiente de disputa e a estrutura ela não dá espaço para as partes conversarem e resolverem elas mesmas. Quem resolve é o juiz, né? Então, também no judiciário, quem atua é o advogado, os funcionários são poucos amistosos, o ambiente é pouco acolhedor, todo mundo aqui sabe. Então, por isso que essa é uma das razões, né, de se optar pela conciliação e pela mediação antes de ter disputa no judiciário. E as desvantagens das demandas judiciais também, né? Então, sempre vai ter alguém que vai ganhar e alguém que vai perder. As provas não são controláveis, ou seja, você não sabe o que a outra pessoa vai colocar dentro do processo, o que as suas testemunhas vão dizer ou não, muitas vezes não dá muito certo. O conteúdo também das decisões, que são as sentenças, não são controláveis, você não sabe, né, o que o juiz vai decidir. Há uma imprecisão dos fatos, porque o que está no processo, quem escreveu é seu advogado, ele vai escrever muitas coisas que ele quer e não o que você quer dizer. Há prazos que não são controlados, né? Veja aí a morosidade da justiça. E muitas pessoas ganham um processo e não levam, né? Então, o cumprimento da decisão não é controlável, porque há depois uma execução judicial e, infelizmente, hoje voga o não pagamento das sentenças, né? Então, é isso. Aqui a figura do oposição, do ganha-perde, e aqui da cooperação, que é o ganha-ganha, que é o objetivo da mediação e da conciliação. Então, quais são as vantagens da mediação e da conciliação?
Relações continuadas, lembra que eu falei na mediação, as relações, a gente conversa sobre relações continuadas, né, que se perduram no tempo, então elas tendem a ser definitivas. Por exemplo, se eu faço uma mediação, eu não vou conversar só sobre aquele conflito que causou a ruptura e que levou as partes a conversarem. Eu vou conversar sobre todos os conflitos, sobre tudo que aconteceu. Então, quando se tem uma resolução, é de forma definitiva, porque tudo vai ser conversado e a gente consegue fazer acordo sobre tudo. Há uma rapidez, claro, marcar a reunião, às vezes. Oi, Larissa, o teu... Isso. Você me calou. Há uma maior rapidez, então, é informal, o ambiente é informal, não há nenhum tipo de formalidade. Há a pedagogia da mediação, que a gente conversa sempre, que é a conscientização das partes para eles próprios se responsabilizarem na convivência dali por diante e para eles se responsabilizarem pela falta de convivência que aconteceu antes disso, né? E a solução, como é proposta pelas partes, é uma riqueza de soluções, né? Não é aquilo que está só o que está na lei. As partes podem decidir da forma como elas quiserem, o que for melhor para elas, né? Bom, o objetivo é sempre a negociação. Em qualquer caso, na conciliação ou na mediação, o objetivo é sempre a negociação. Então, só vou contar para vocês rapidamente sobre a diferença. Antes, o que perdurava era a negociação distributiva. Essa negociação, ela veio da teoria da competição, do Adam Smith, que sempre esteve em voga desde 1776, aí que vocês estão vendo. E é aquela que a gente já conhece. Uma parte vai ganhar, outra parte vai perder. Quem ganhava, né, quem se sentia o ganhador, era aquele que maximizava os lucros em detrimento das perdas do adversário. Então, sempre uma parte ia ganhar muito e outra parte ia perder muito. E aí, o John Nash, em 1980, criou lá em Harvard, né, a teoria dos jogos. Vocês já devem ter visto aquele filme, Uma Mente Brilhante. Se não viram, vejam, que é muito bom. E aí ele criou essa teoria que o objetivo, na verdade, é maximizar os lucros dos dois. Então, cooperando com o adversário para os dois ganharem. Porque assim, o adversário ele volta para negociar. Esse que é o objetivo maior. Então, se você briga com seu vizinho e você ganha uma demanda com ele e maximiza seus lucros e ele perde, a próxima vez que você tiver que negociar com seu vizinho, ele não vai querer negociar com você. Porque se você já ganhou muito em cima dele da outra vez, dessa vez ele já não vai cair no mesmo erro, né? Então, vai ser muito mais difícil chamar ele para negociar. Agora, se as duas partes fizeram um acordo em que ambos ganharam de alguma forma, é muito mais fácil convencê-lo a negociar da próxima vez. Então, quais são as atitudes de um bom negociador? Postura ativa, paciência, não julgar. Eu não julgo nenhuma das partes. Ah, você está certo, você está errado, você fez isso, você fez aquilo. O mediador, ele fica distante, porque ele precisa ter essa empatia, ele precisa causar essa empatia para que as duas partes se sintam à vontade, para que ele faça a mediação daquele conflito. Por isso também, sendo imparcial, precisa de experiência. A gente, para ser mediador, faz um curso de 60 horas e depois faz mais 60 horas de estágio e ainda media pra caramba para conseguir essa experiência. Manter o sigilo, como eu falei, a confidencialidade é muito importante. Ser diligente, ser rápido, conseguir agilizar as coisas, ter uma escuta qualificada, ser respeitoso, obviamente, avaliar a situação para ver se ela é factível, ou seja, as partes fazem um acordo, a gente precisa verificar se realmente ela vai dar para ela cumprir esse acordo. Se não for factível, a gente sempre precisa avisar. Ter uma boa comunicação, bom senso, ser equidistante das partes, ou seja,
tratar elas na mesma distância, vamos dizer assim, facilitar o processo, ser um exemplo. Isso é muito importante. Então é isso, o mediador ele utiliza algumas técnicas, eu vou chegar lá nas ferramentas, mas essas são algumas técnicas básicas, que é manter o equilíbrio, facilitar a comunicação. O mediador e o conciliador estão lá para isso, para facilitar a comunicação. Muitas vezes as partes acham que você vai falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é isso. A gente vai facilitar a comunicação para incentivar a criatividade e aí eles conseguirem elaborar essas alternativas e a decisão sempre é atribuída a eles. E depois, no final, a gente só vê o equilíbrio do acordo, ver se está tudo certo para a gente conseguir fazer a ata de acordo. Bom, a negociação de conflitos, ela tem essa peculiaridade que é essa imagem aí do iceberg. A gente sempre fala que a ponta do iceberg é a posição das pessoas. Então, quando elas chegam para conversar, elas só mostram aquela posição. Então, o que eu quero, o que eu não quero, essa é a minha posição e pronto. E o mediador está lá para conseguir que as partes conversem sobre os seus interesses reais, né? O que está por trás daquela posição. Então, por isso que a gente mostra a imagem aí, que o interesse sempre é muito, muito maior e tem muito mais coisa por trás do que aquele posicionamento. Bom, vamos lá. Tipos de conflitos que a gente acaba recebendo sempre. O latente, então as partes estão em conflito, mas elas ainda estão conversando, aí tá tudo certo, elas têm alguma coisa que não tá legal, teve alguma ruptura, teve alguma discussão, mas elas ainda estão conversando. Tem o conflito falso. Elas acham uma coisa que a outra pessoa fez, a outra acha outra coisa, mas na verdade nada disso aconteceu. E quando elas conversam, elas conseguem perceber que aquilo que elas estavam imaginando não era verdade. Então a gente chama de conflito falso. O interpessoal, que acontece entre pessoas e famílias. Então, por exemplo, uma briga de vizinhos, né? Então, o vizinho de cima brigou com o vizinho de baixo. E aí toda a família foi envolvida. Esses conflitos são interpessoais. E os históricos ou tradicionais, que são aqueles que perduram no tempo, que foi aquele primeiro exemplo que eu dei dos vizinhos que brigam há anos por um monte de coisas. Bom, vou falar um pouquinho também sobre benefícios. A resolução de um conflito facilitado, mediado por um mediador e por um conciliador, ele tem um longo prazo e ele facilita a convivência entre os moradores. Então, ele perdura no tempo. Empoderamento das partes, e isso é muito legal porque elas mesmas resolvem os seus conflitos, elas não deixam na mão de ninguém. Há um benefício financeiro, sim, um processo é muito mais caro, ir para uma câmara de arbitragem é muito mais caro, então isso sempre a gente indica como um benefício financeiro. E a agilidade para a resolução do problema. Eu coloquei aí algumas formas da sessão de mediação. Primeiro, em local privado, pode ser, as partes escolhem quem pode ser os mediadores. Na maioria das vezes, há uma lista de mediadores que ficam no local e você pode escolher qual é o mediador. E se você não conhece nenhum mediador, a Câmara escolhe por você. Se for em condomínio, vocês podem escolher um mediador ou de Câmara ou um mediador privado. Então, normalmente a gente manda uma carta de convocação, que é um convite para ir nessa sessão. É um convite porque não é obrigatório quando é feita em local privado. E aí é sempre quem vai mandar essa carta e fazer o convite é o mediador privado. A judicial, que é agendada pelo juiz, e aí
o juiz só agenda, ele não vai estar lá no dia da mediação, e essa mediação é realizada por um mediador ou conciliação judicial, que ele é cadastrado no site do TJ, do Tribunal de Justiça. E a pré-judicial, que hoje em dia você pode entrar com um processo que é a fase pré-processual, na verdade é só uma introdução, vamos dizer assim, não é uma petição, mas é só uma notificação. Você pode entrar no Sejusc com essa notificação e agendada só uma audiência de mediação, então é a fase pré-processual, e o mediador é um voluntário do Centro de Resolução de Conflitos, que é o Sejusc, que hoje existe no Brasil inteiro, certo? Bom, como que é feito o registro do acordo? Se for privado, vai ser feito um instrumento privado, ele pode ser registrado em cartório de notas e ele vira um título executivo extrajudicial. E aí, se não for, se aquele acordo não for cumprido, você pode cobrar por meio de ação de execução. Ou então, depois de feito o acordo, você pode ir até o fórum. Hoje em dia, no próprio sistema do Tribunal de Justiça, tem um link para o advogado só homologar o acordo, então você não vai entrar com processo, não vai entrar com nada, você só vai entrar com a homologação judicial. O juiz pode homologar esse acordo e ele também vira um título para execução judicial, quando homologado pelo juiz. E também tem a conciliação judicial, e aí vai para dentro do processo, e tendo acordo, até ser cumprido o acordo, esse acordo vai ficar no processo, e depois de cumprido o acordo, o processo vai ser extinto. Assuntos abordados em condomínio. Dívida de condomínio pode sim ser abordado. Muitos condomínios não. Muitas vezes você não consegue acordar sobre o valor, né? Porque como é uma dívida de condomínio, você não pode diminuir, por exemplo, o valor daquela dívida. Mas você pode sim diminuir, por exemplo, multas, você pode diminuir juros e pode também fazer um acordo para parcelar essa dívida. Então, ela pode sim entrar. Conflitos entre vizinhos, multa condominial, também pode ser objeto de conciliação ou de mediação. Problemas com fornecedores terceirizados, problemas com funcionários, tá? Inclusive hoje tem a conciliação na Justiça Trabalhista, e problemas com visitas e prestadores de serviço. Tá? Então, tudo isso pode ser objeto de mediação e de conciliação. Bom, quais são as maiores demandas onde o conflito ocorre? Entre condôminos e administração, que é o síndico, o zelador, os empregados que trabalham no condomínio, entre o síndico e o zelador e os empregados, entre a administração, ou o síndico, e os contratados, que são os prestadores de serviços, e o condomínio e seus fornecedores. Todas essas relações também podem ser conciliadas ou mediadas. Eu coloquei esses 3 tipos de mediação, que são as mais comuns e são as que vão ser abordadas no exame, que é a transacional. Então, ela só busca a transação, o acordo, então ela é mais mais objetiva. A transformativa, que além de resolver o conflito, também transforma a relação das pessoas. E a circular narrativa, que ela não vai direto ao conflito, mas ela observa todas as pessoas e aí ela vai abordando o problema aos poucos até chegar no problema central. Estou finalizando aqui. A mediação judicial, eu já falei bastante para vocês, então ela é marcada por um juiz ou um árbitro, se for um processo arbitral. As partes podem, com 30 dias antes, informar que não tem interesse na audiência de conciliação, antes de chegar para o juiz o processo, como eu contei para vocês. Aí o juiz não agendará a sessão. Mas caso seja agendada, ela precisa ter
no mínimo, 30 dias de antecedência para as partes comparecerem. Então, as partes têm que ser notificadas para essa audiência com 30 dias de antecedência. É melhor se os advogados comparecerem, porque eles até podem ajudar o acordo e orientar seus clientes. E nessa sessão não estará o juiz, apenas o mediador que é cadastrado no tribunal pertinente. Bom, para a gente finalizar, eu vou falar sobre as técnicas de comunicação. São essas as técnicas que o mediador usa. Eu vou explicar só algumas, tá? Para a gente ter um tempinho de conversar antes do final. A recontextualização, então, é confirmar as falas repetindo. A normalização é dizer, é normal você estar aqui, é normal trazer um conflito para a gente conversar, não tem nada demais. Organização das questões é organizar todas as questões que são trazidas pelos mediandos. Enfoque prospectivo é sempre deixar o passado para trás e sempre focar no futuro da relação das partes. A troca de papéis ou espelhamento é colocar uma parte no lugar da outra para ver como elas se sentiriam, né, naquela situação que está o outro. Afago fique tranquila, eu estou aqui do seu lado, pode falar tranquilamente, então sempre deixar a pessoa confortável. Identificação das propostas implícitas é quando a pessoa não fala diretamente, mas você identifica que ali pode ter uma proposta e incentivar essa criatividade. O rapport, a gente chama de empatia, mas ele é muito mais que isso, é criar um ambiente empático. Então, é o olho no olho, dar as mãos para a pessoa, receber a pessoa bem. Então, é criar um ambiente de empatia. Então, por isso que a gente chama de rapport. Fazer o teste de realidade, que eu já contei para vocês, se o acordo pode ser cumprido ou não. E a comediação, que é sempre o mediador, sempre vai estar junto com outro mediador, que vai ser seu comediador para auxiliar naquela mediação. E para finalizar, esse é o último slide, vou falar um pouquinho sobre perguntas norteadoras. Então, tem vários tipos de perguntas, mas são essas mais objetivas que vão cair no exame. Perguntas de investigação, então, qual é o interesse das partes, qual é a posição deles, e aí compartilhar, fazer com que eles compartilhem, né, essa visão com os mediandos e os mediadores. Perguntas hipotéticas, então, para gerar possibilidades, mostrar diferentes tipos de solução, ou seja, incentivar a criatividade. E as perguntas reflexivas, para que as partes pensem mesmo, reflitam mesmo nas suas ações, nas suas decisões. E aí, por último, eu coloquei, pode ser utilizada a equipe reflexiva, e contar para vocês rapidamente o que é a equipe reflexiva. É uma equipe que fica, são mediadores também, eles ficam fora da sala, mas vendo a mediação, ou então sentados no lado oposto aos mediandos, e eles podem fazer, ao final da sessão, algumas reflexões para deixar as partes refletirem sobre algo que não foi abordado na mediação. Então, muitas pessoas usam a equipe reflexiva, por exemplo, no Fórum de Santana. Eu trabalho numa ONG que usa a equipe reflexiva, e ela é muito importante para que, antes das partes irem embora com aquela visão, elas possam refletir sobre ela. É isso, gente, Larissa, que eu tinha para mostrar. você foi brilhante. Parabéns aí pela sua palestra. Tenho certeza Obrigada. que o pessoal tá curtindo bastante. E, assim, a verdade é que a mediação ela é uma coisa necessária dentro dos condomínios hoje. E tem só uma perguntinha aqui, na verdade duas. O Davi, acho que de Alagoas, né, de Maceió, ele está perguntando aqui se o mediador tem que ser advogado ou pode ser pessoa física. Não tem que ser advogado. O mediador extrajudicial, ele pode fazer um curso de mediação e ser mediador. O mediador judicial, ele precisa ser formado em alguma faculdade, ter feito algum curso na faculdade. E eu já vi mediadores formados em educação física, formados em psicologia, assistência social, já vi muitos tipos de mediadores.
Então, não precisa ser advogado. E o Marcos, aqui mais 2 minutinhos aqui, o Marcos Borges, né, está perguntando o seguinte, no seu entendimento, por que a mediação e conciliação privada ainda tem aceitação no mercado? Né? Falta de divulgação, cultura do nosso país, desconfiança, acredito que ainda não tem aceitação. Né? Não tem, né? Não tem, é verdade. Eu acredito que falta divulgação. Hoje a gente, por exemplo, tem uma ação nacional de mediação virtual acontecendo pelo FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação, e a gente achou que ia ser um estrondo, eu faço parte dessa ação, e depois desses 5 meses de ação, a gente tem, assim, sei lá, 20 casos. A gente tem mais de 100, 120 mediadores e a gente tem 20 casos apenas. Então, eu acho que falta divulgação e falta conhecimento das pessoas. Sim. Legal. Então tá ótimo, Larissa. Eu quero te Aí, acho que o Igor também fez uma pergunta aqui. Mas aí eu acho que é mais para a parte jurídica do Dr. Wellerson, que é de multa e tal. Aí eu vou deixar para depois para o Dr. Wellerson, que está entrando na sequência. Tá bom. Desejar boa prova para todos aí, depois passar a palavra para o Marcos Borges aí para dar as saudações finais a você. Obrigado, viu, Larissa, mais uma vez. Obrigada a vocês. Boa prova, gente. Boa sorte. E leiam a Lei 13.140 e a Resolução 125 do CNJ, que vocês vão estar super preparados para fazer a prova. Muito bacana. Eu só quero também agradecer aqui a presença de Valdemir Antoniassi, síndico profissional aqui no Tatuapé, em São Paulo. Obrigado. E Angélica Resch também, administradora de condomínio de Santos, porque os dois que estão presentes aqui já fizeram as inscrições, né, para o Síndico Conás essa semana. Então já estão estudando, já estão aproveitando e tenho certeza que vão fazer um belíssimo exame também. Marcos Borges, a palavra está com você. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos aí. Espero que o pessoal se inscreva aí para os exames e que façam boa prova. Tá? Boa sorte a todos. Obrigado mais uma vez. Bacana. Obrigada, gente. Tchau, valeu. Tchau. Ô, Igor, você fez a pergunta, entendi a sua pergunta. Eu vou deixar para o Dr. Wellerson responder, porque aí como ele participou aqui da Larissa também, a Larissa está tendo um compromisso agora, ela vai precisar nos deixar, mas aí o Dr. Wellerson vai aproveitar e vai responder, que agora a gente vai estar com um tempinho melhor. Larissa, muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Agora eu vou ser aluna. Beijo de ser aluna. Beijo, tchau. Tchau. Dr. Wellerson Magno, de Belo Horizonte, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui, muito nos honra. Seja muito bem-vindo. O Dr. Wellerson é da cadeira de Direito Condominial, é advogado, atuante, militante na área condominial na cidade de Belo Horizonte, toda a região metropolitana. Uma expertise muito grande também. Vou passar a palavra para o Marcos Borges dar as boas-vindas a você e eu também desejo boas-vindas a você, Dr. Wellerson. É um prazer em conhecê-lo. Bem-vindo aí pela sua palestra, obrigado por mais uma vez, em nome do FGV Conase. Tá? Muito obrigado. Doutor Wellerson, a palavra é sua, pode iniciar a hora que você quiser, viu? Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, Marcos. Boa noite, amigos, colegas, companheiros, companheiras aí do Brasil todo, nesse momento especial, aqui nesta nossa sala de conversa, de reflexão, de debate. É uma grande satisfação, um grande prazer. Quero agradecer mais uma vez ao convite que nos foi feito ao professor Sérgio, Marcos e toda a equipe organizadora aí deste grande momento na vida dos síndicos, administradoras, administradores, a FGV Conase, nos possibilitando, assim, agregarmos conhecimento, trocarmos experiências, enfim, estamos juntos nesse mercado condominial, colaborando, assim, com essa grande transformação social. Então, quero agradecer a oportunidade e agradecer a presença de todos nesse nosso encontro, neste momento em que estamos aqui trocando algumas ideias, conversando um pouco sobre o direito condominial. Pessoal, professor Sérgio, amigos e amigas, eu gostaria de retomar a pergunta do Igor, né, professor Sérgio, para tentar responder a essa pergunta, provocando a reflexão, que é um dos temas dentro do direito condominial, diz respeito aí à aplicação de multa e, principalmente, a forma que nós temos aí na seara condominial
de fazer cumprir aquilo que é chamado regras e normas no mundo condominial, na seara condominial. E a multa é uma das formas de penalidade àqueles e aquelas que descumprem ou que trazem assim uma espécie de infração às normas de convivência, às normas de conduta no mundo do condomínio, tá? Então, professor Sérgio, vamos retomar aí a pergunta do Igor, eu vou tentar responder na medida do possível, tá? Antes de entrar propriamente no nosso tema aqui da noite, tá ok? Se eu puder retomar a pergunta, professor, por gentileza. Vou fazer agora a pergunta. Ele perguntou o seguinte, como diminuir multas de condomínio estando a multa prevista em convenção? Não precisaria de 2/3 para aprovar o desconto de uma multa? Bom, esta é uma das grandes questões, sobretudo agora nesse tempo pandêmico, em que a gente vai percebendo as grandes dificuldades em cumprir com as obrigações condominiais, sobretudo aí nas taxas condominiais, porque toca diretamente a questão financeira daqueles e daquelas que estão. Nós devemos tomar muito cuidado, ter uma atenção muito especial, Igor, porque a multa é uma forma que está, como você mesmo já disse, está prevista aí nas convenções, de uma maneira em que aquele ou aquela que, às vezes, por um descumprimento de norma, ou até mesmo por uma forma de não cumprir um dos deveres do condômino, poderá ensejar aí no pagamento de uma multa. Eu quero trazer aqui a possibilidade que a gente vislumbra no condomínio, quando há uma infração à norma condominial. Algumas convenções trazem ali que a multa é uma forma até excepcional para conter não só a conduta daquele ou daquela que está infringindo uma regra dentro do condomínio, mas é uma forma também de conter alguns excessos, né, na convivência condominial. Se ela está prevista nas convenções, né, é importante que aquele que está à frente, representando o condomínio, faça cumprir, porque se está prevista na convenção, entende-se que houve uma deliberação de uma assembleia e a convalidação desta decisão, uma norma que a gente chama aí de convenção, que é uma estrutura organizacional do condomínio. Então, se há uma previsão na convenção do condomínio para que se aplique uma multa para determinada infração comportamental ou até a regra de convivência no condomínio, é importante que faça cumprir esta previsão condominial. É óbvio que nós temos hoje o Código Civil que trouxe a possibilidade em que as convenções, que num passado bem recente, que as convenções estabeleçam ali, dentro do seu estatuto, a forma de aplicar esta multa, né? Normalmente tem, assim, diante de uma infração de condomínio, de uma norma de conduta, tem uma advertência que é feita, que pode ser verbal, pelo próprio administrador, gestor do condomínio. A reincidência pode gerar uma notificação, ensejar uma notificação formal, e pode chegar, inclusive, à aplicação de multa que pode ser recorrida no conselho ou na assembleia condominial, né? A possibilidade daquele que foi, digamos, que recebeu uma aplicação de multa, uma multa, ele possa recorrer para discutir se foi ou não legítima a aplicação desta multa. Enfim, a Assembleia Condominial é uma instância que vai definir a forma de aplicar, a forma de retirar esta multa. No que diz respeito hoje à questão de valor, Igor, a gente pode perceber também que até a lei de 64, a multa que era aplicada até por descumprimento de norma, inclusive também na forma de inadimplemento de taxa condominial, chegava até 20% do valor da taxa de condomínio, o que veio com o Código Civil e foi alterada aí a redução, né, dessa multa para 2% em caso de inadimplemento de condomínio. Então, ela tem inclusive esse parâmetro de 2% em caso de inadimplemento na falta de pagamento da taxa condominial. 2% de multa pelo atraso aí no pagamento da taxa de condomínio. A pergunta que você faz, se é possível retirar ou não, pessoal, uma coisa que é muito interessante destacar aqui, se há um consenso
na vida do condomínio, e por mais que tenha a previsão de um parâmetro legal de multa, né, em porcentagem, que é aplicada, se você, condômino, provoca uma assembleia juntamente com os condôminos para discutir esse tema, poderá haver, inclusive, a anistia, o perdão desta multa, né? Então, algumas convenções trazem essa possibilidade de que as multas aplicadas pelo gestor, elas podem ser levadas para uma assembleia de condôminos e essa multa ser, inclusive, perdoada. Então, a assembleia é soberana. Por mais que exista a previsão condominial, é possível, sim, levar esse tema para uma assembleia e os condôminos deliberarem pela retirada da multa, né? Isso é possível desde que haja um consenso dentro de uma assembleia deliberando. O que não é correto e nem recomendável que se faça é que, diante de uma previsão condominial, previsão legal de multa, a multa é aplicada com uma decisão de condômino e o síndico faça essa retirada sem levar para uma discussão condominial, uma discussão assemblear, porque isso poderá ensejar na responsabilidade, na responsabilização do síndico, né? A retirada dessa multa que foi aplicada, o desconto dado, a gente não fala nem desconto, né? A gente fala em renúncia de algo que é direito dos condôminos, né? Que é um crédito condominial. Então, o síndico não pode fazer desconto, não pode retirar por mera liberalidade, sem consultar aí os condôminos. Então, se tem uma previsão condominial, tem que fazer cumprir, até porque o artigo 1348 do Código Civil traz que uma das competências do síndico é fazer cumprir a convenção do seu condomínio, né, o regulamento interno, e por aí vai. Portanto, eu costumo dizer o seguinte, que é possível que haja uma discussão, inclusive perdão, uma redução, renúncia das multas aplicadas no mundo condominial, por mais que esteja a previsão na convenção, sim, desde que convoque uma assembleia, leve o tema para discussão e os condôminos irão deliberar sobre essa possibilidade. Ok? Igor, eu espero ter provocado a reflexão aí diante da sua pergunta, espero ter colaborado aí para que você possa buscar mais informações e desejar a você sucesso para que você possa, de fato, na sua gestão como síndico, como administrador, aí no seu condomínio, possa ter essa tranquilidade de perceber que o mundo do condomínio é um mundo cheio de desafios e tudo é possível quando se discute de forma democrática, de forma consensual, ok? Obrigado. Está agradecendo aqui, doutor. Está agradecendo aqui, viu? Que bom. Professor Sérgio, amigos e companheiros, eu trouxe aqui, tem uma série de slides aqui para a gente poder comentar. Eu queria até compartilhar a tela com os companheiros e para ficar um pouco mais compartilhado aí com visual. Você pode já pedir para compartilhar, se você quiser. Quero sim. Deixa eu só me inteirar aqui que a nossa antecessora, ela conseguiu compartilhar. Aqui embaixo tem o compartilhar tela, né? Compartilhar a tela, deixa eu procurar aqui, pessoal. Aqui embaixo. Ok, deixa eu ver aqui. Pessoal, vídeo. Não tem? Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá, professor? Ele vai estar aqui embaixo um verdinho. Tem vários ícones brancos, todos são brancos. Ok. E o verde é o compartilhar tela. Uhum. Eu acho que eu encontrei aqui. Vamos lá, se eu consigo compartilhar a tela aí com os nossos amigos, né? Dê um clique duplo agora para você entrar na tela do seu slide. Isso, já está aparecendo aqui. Que bom, que bom. Aqui está um pouco devagar. Parece-me que agora vai, tá? Perfeito. Até para ficar fácil da gente poder ser fiel ao nosso tempo e também ficar mais agradável aí a nossa conversa com os participantes, né, do nosso encontro, tá? Vamos lá. Pode ir. Ok, pessoal, tá dando para visualizar na tela? Tá tudo perfeito. Pode já iniciar, viu? Tá tudo perfeito. Bacana. Então, vamos avançando. Na verdade, é um bate-papo em torno daquilo que nós iremos vivenciar, que é o exame, né, de preparação aí para
para os nossos síndicos e síndicas, e eu gostaria de compartilhar com os senhores, dentro do direito condominial, alguns temas interessantes que vão provocar aí a busca pelo nosso conhecimento, a pesquisa mais aprofundada. São noções gerais, né, no que diz respeito ao direito condominial, e eu começo falando só, a princípio aqui, para provocar a discussão sobre condomínio edilício. Tá? Nós temos várias formas de condomínio, mas eu gostaria de chamar a atenção para o condomínio edilício, porque é o que gera assim, uma discussão muito grande na seara condominial, no que diz respeito à compreensão do tema. Tá? As noções gerais de condomínio edilício, a gente vai citando aqui, segundo José de Oliveira Ascensão, condomínio edilício é um novo direito, né, a gente vai percebendo aqui, um novo direito real, caracterizado por resultado de um complexo incidível de propriedade do andar e copropriedade das partes comuns. Esse artigo 1331 do Código Civil, entre aspas, pode haver edificações, partes que são propriedades exclusivas, partes que são propriedades comuns dos condôminos. Assim, o condomínio edilício é um direito real que advém da combinação de outros dois direitos reais, que é a propriedade individual sobre as partes comuns, terreno, telhado, corredores, fachadas e etc. Segundo Caio Mário, e é muito conhecido nosso na seara condominial, há uma simbiose orgânica da propriedade individual e da propriedade coletiva. Assim, o titular é concomitantemente proprietário singular e coproprietário. Portanto, o direito de cada proprietário não se equipara ao do dono de uma casa isolada, pois incidem deveres especiais de vizinhança, inclusive o de submeter-se às deliberações da Assembleia de Condômino. Isso aqui é só para a gente ter uma noção clara de que viver em condomínio não é o mesmo que viver naquela casa, né? A gente tem sempre aquela saudade de morar em casa, com aquele terreiro, né? Como a gente sempre fala aqui nas Minas Gerais, né? Então, o condomínio tem um conjunto de normas e regras, porque nós entendemos que existe uma concordância de deveres e direitos daqueles que são titulares das suas unidades particulares no mundo coletivo. Então, nós aplicamos dentro do mundo do condomínio edilício algumas regras, sobretudo a Lei 45/91 de 64, né, que até então era o que nós chamávamos de a Lei dos Condôminos, das edificações condominiais, né, Lei de Condomínio, sobretudo os artigos 1º ao 27, que foram derrogados pelo Código Civil 2002. E o Código Civil 2002, artigos 1331 a 1358, ali está realmente capitulado o que nós entendemos hoje como condomínio edilício, sobretudo, né? Então, houve uma derrogação parcial dos dispositivos da Lei 45/91 de 64, 27 artigos, né? É um entendimento hoje que nós temos, segundo a nossa jurisprudência e as doutrinas majoritárias, principalmente. Então, é importante entendermos que na seara condominial, falar de condomínio edilício, nós que somos aí, digamos, apaixonados pela seara condominial, precisamos entender a lei do Código Civil, sobretudo no capítulo de condomínio edilício, né? E também a lei de 64, que nós colocamos aqui, que é um ponto de partida para entendermos justamente a dinâmica dessas regras na seara condominial. Existe uma pergunta hoje em todo o contexto do condomínio sobre a sua personalidade jurídica. Tá? O artigo 44 do Código Civil, ele traz o que, na verdade, a gente chama de ser um rol taxativo ou exemplificativo, falando daquelas, entre aspas, entidades que teriam como personalidade jurídica legítima. E aqui nós vamos enquadrando no artigo 44 as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada. E vem a pergunta, pois é, e o condomínio tem ou não personalidade jurídica? Né? E a gente consegue aqui com a nossa planilha, slide, dizendo o seguinte: para alguns especialistas da seara condominial, o condomínio não é dotado de personalidade jurídica. Né? Carlos Alberto Davos Maluf, por exemplo, entende que não é dotado de personalidade jurídica do ponto de vista típico. Tá? Venosa já afirma que o condomínio tem personalidade jurídica anônima, ou restrita, ou, digamos assim, atípica.
né? Outros especialistas vão dizer também que condomínio é dotado de personalidade jurídica para todos os atos. E é interessante porque a gente vai vendo aqui à frente que, por mais que não tenha ali a sua tipicidade, né, elencada no artigo 44, e há entendimento aí majoritário, principalmente da jurisprudência, de que o condomínio ele tem sim uma personalidade jurídica atípica, por isso ele pode, inclusive, ser demandado aí como polo passivo e também polo ativo nas demandas judiciais. Portanto, Enio Zuliani vai dizer o seguinte, que o condomínio ele é um organismo com patrimônio completo, embora despido de registro, que lhe daria personalização jurídica. O fato de não possuir esse documento oficial não modifica a sua natureza e a sua vocação, tanto que o CPC lhe reconhece capacidade e concede legitimidade de sua representação pelo síndico, artigo 12, item 9 do CPC. Portanto, o condomínio não é, contudo, um ente que ostente apenas pela judiciária para participar de ações, mas sim sujeito de direitos fundamentais, o que lhe permite adquirir patrimônio e responder por obrigações. Isso é muito importante, pessoal, para a gente entender um pouco aqui na gestão condominial, a sua legitimidade, né, condomínio, a sua legitimidade, inclusive para cobranças de execuções de taxas condominiais. Então, isso é muito importante aqui, para a gente entender essa legitimidade do condomínio. Vamos lá. Ainda sobre condomínio, é importante entendermos aqui também a instituição do condomínio, previsto no artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Item 1 do artigo 1332, a discriminação e divinização das unidades de propriedade exclusiva extremadas uma das outras das partes comuns. Item 2, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno em partes comuns. Por fim, aqui as unidades se destinam. Forma mais comum se dá para incorporação imobiliária, mas, como bem ressalta Caio Mário da Silva Pereira, é possível que o condomínio seja instituído de outras formas. Aqui, falando de condomínio edilício, a gente vai perceber, então, o artigo 1332, que é a forma de sua instituição, e é muito importante entendermos isso. Na sequência, se o edifício ainda estiver por construir, o ato de instituição incumbirá ao incorporador. Caso já construído, o ato institucional partirá de destinação do proprietário do terreno que o ergueu, dividindo em unidades autônomas com delimitação da copropriedade nas áreas comuns. Aqui vem uma advertência, pessoal. Tratando-se de incorporação imobiliária, a negociação das unidades depende do arquivamento no registro imobiliário dos documentos mencionados no artigo 32 da Lei 6.514 de 97. Só para a gente chamar a atenção em relação à instituição de condomínio. Outro tema importante na seara condominial diz respeito à convenção de condomínio. Isso aqui é muito interessante porque a norma, o estatuto, digamos assim, daqueles que moram no condomínio, que estão num prédio, digamos assim, numa edificação, como titulares, nós temos uma norma chamada convenção, que diferencia de uma norma de conduta chamada regulamento ou regimento interno. Vamos falar um pouco adiante. Aqui especificamente sobre a convenção, que é a disciplina das relações internas entre os condôminos. Trata-se de regras internas ou regra interna, na qual são estipulados os direitos e deveres recíprocos dos condôminos. Convenção é um contrato. As pessoas perguntam isso. É um contrato? Segundo João Batista Lopes, a convenção de condomínio não tem caráter contratual, mas institucional, pois não só os condôminos, mas também os locatários se sujeitam às disposições da convenção, enquanto não têm os últimos legitimidade para modificá-la. Deve ser reduzida a um instrumento público ou particular. Portanto, a convenção condominial não pode criar restrições indevidas aos condôminos. Isso é interessante a gente dizer aqui, pessoal, porque a convenção, como eu disse, é um estatuto e dentro dela nós temos a possibilidade, inclusive, de fundamentarmos as decisões que vão, assim, reestruturar ou estruturar a harmonia daqueles que residem
no condomínio, sobretudo do ponto de vista das penalidades, da sua forma de se estruturar, de se organizar. A convenção, para ser alterada, nós vamos ver isso, está previsto também no Código Civil, ela depende aí de aprovações de frações ideais, e aqui nós colocamos aquilo que o Código Civil nos fala, 2/3 para a alteração deste estatuto, né? 2/3 das frações ideais. Isso aqui é importante também, está previsto no Código Civil. A gente só quer destacar aqui que para alterar qualquer ponto da convenção, precisamos observar este quórum, tá? 2/3 das frações ideais. Eu trouxe aqui um tema dentro do nosso tema, que é muito importante para a gente pensar e que algumas pessoas ainda não entendem, que é a questão da suprécio. É um nome um pouco complicado, nem todos nós sabemos o que significa, mas eu quis trazer aqui para provocar reflexão para o nosso exame. A suprécio é a possibilidade de permanência na área concedida em assembleia, ou seja, é aquela área do condomínio, área comum, em que um proprietário ele toma posse daquela área sem nenhuma objeção do condomínio. E nós temos entendimento que, dependendo do tempo, sem nenhuma objeção do condomínio, aquele proprietário passa a utilizar aquela área como se proprietário fosse. E aí o condomínio ele pode, inclusive, ensejar na perda desta área por aquela posse, digamos assim, daquele proprietário que tomou ali de forma mansa, pacífica, sem nenhuma objeção de condomínio, começou a usar aquele espaço. Aqui tem um entendimento que eu trouxe do STJ, no recurso especial 356.821, de 2002, em que, diante das circunstâncias, a relatora foi Nancy Andrighi, né? Diante das circunstâncias concretas dos autos, nos quais os proprietários de 2 unidades condominiais fazem uso exclusivo de área de propriedade comum que há mais de 30 anos só eram utilizadas pelos moradores das referidas unidades, pois eram os únicos com acesso ao local e estavam autorizados por assembleia condominial, tal situação deve ser mantida. Ou seja, isso pode acontecer em muitos condomínios, de que aquela área que é comum está sendo sem nenhuma objeção do condomínio, dependendo do tempo, ela pode ser uma área, digamos assim, de uso individual, o condomínio não tem mais acesso a essa área comum. Eu tenho aqui também invasão de área, que também é uma decisão do STJ, um recurso especial 214.680, do Rui Rosado Aguiar, em 99, agosto de 99, em que ele traz também esta questão de invasão de área comum e que foi há mais de 20 anos utilizada por um condomínio. De repente, o condomínio se viu numa situação de não retomar mais esta área. É a chamada suprécio. Eu quis trazer aqui para a nossa reflexão, porque isso tem ocorrido muito em muitos condomínios, e o condomínio aí, por um certo, digamos, por uma certa falta de diligência da gestão, perdendo aí o uso de área comum pelas áreas privativas, né, particulares, seus condôminos. Outro ponto importante aqui também para reflexão, pessoal, ponto 4, é sobre a administração de condomínio, né? Apenas para visualizarmos, o condomínio edilício, ele se organiza, a gente vê o Estatuto Social, a Convenção traz a sua forma de administração. Nós temos, em primeiro lugar, a questão do síndico, que é o representante legal do condomínio, tá? Temos também aí, algumas convenções trazem a pessoa do Conselho Consultivo, a pessoa do Conselho Fiscal. Nós temos também, assim, dentro dos órgãos deliberativos dos condomínios, temos aí a Assembleia de Condômino, que é o órgão soberano, de uma instância de participação dos condôminos, também de decisão, de deliberação, né? Então, o síndico, artigo 1347 do Código Civil, ele é escolhido em assembleia, eleito numa assembleia, para representar aqueles condôminos. E é interessante que no artigo 1348 do Código Civil, ali tem uma série de obrigações, competências do síndico eleito nesta assembleia de condôminos. Tá? Então, a administração do condomínio, ela acontece a partir de uma assembleia, que é soberana, e que elege ali o seu representante, que é o síndico, que tem a sua obrigação e competência já prevista em lei,
lá no artigo 1348. Portanto, a Assembleia Geral dos Condôminos é o órgão deliberativo, constituído por todos os condôminos. As suas deliberações são fundamentais, exprimindo a opinião dominante dos condôminos sobre os interesses comuns. Ela atua como órgão legislativo ao normatizar o regulamento interno e a convenção de condomínio, funcionando como órgão executivo ao decidir acerca de assuntos administrativos. A previsão da Assembleia de Condôminos está no artigo 1350 do Código Civil. Ela deve ser convocada pelo síndico, né, como forma aí prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos, a prestação de contas do síndico e, eventualmente, eleger substituto do síndico, subsíndico, conselhos, além de alterar aí o regulamento interno, né, e possibilitar aí as normas de condutas regulamentadas no condomínio. A Assembleia Geral. É interessante a gente perceber que a Assembleia ela é solene, existe um rito para a Assembleia acontecer no mundo condominial, e é interessante que nas Assembleias é importante que ela seja, digamos assim, especificada na convenção a sua forma de convocação, que são os editais de convocação. A gente vai vendo isso, que está também dentro dessa questão das Assembleias. Nós temos as Assembleias aí que são ordinárias, ela acontece uma vez no ano, e é uma previsão legal. Temos assembleias extraordinárias, que podem acontecer a qualquer momento, desde que sejam temas levados para os condôminos, temas relevantes, que são importantes de se decidir entre os condôminos. Então, ela pode acontecer de forma extraordinária a qualquer momento, sempre que necessário, né, for. Temos a Assembleia Geral e as Assembleias extraordinárias, né, ordinárias e extraordinárias. Tudo previsão no artigo, tudo previsão no Código Civil, onde vai assim normatizando a forma de estrutura do nosso condomínio edilício. A Assembleia Geral, ela tem uma convocação primeira de acordo com a convenção, existe um quórum, que é a primeira chamada daqueles condôminos, que estão presentes ali para deliberarem sobre os temas anteriormente publicados nos editais, né, temas que dizem respeito à vida do condomínio, isso é importante. E tem também, assim, a segunda chamada, né, de acordo com a previsão do próprio condomínio, né, da sua convenção, para que os condôminos estejam presentes, possam participar e possam deliberar sobre a estrutura, sobre a conduta daquela massa condominial, né? Então, é importante que todos os condôminos sejam convocados para esse momento que é solene, chamadas aí as assembleias de condomínio, tá? Existem também algumas perguntas em relação a quem pode ou não participar dessas assembleias. Uma das perguntas importantes, pessoal, é: o inquilino pode participar e votar em assembleia? Isso é uma coisa que vai, com certeza, vir em nossa prova, no nosso exame, né? Se o inquilino pode votar e participar de uma assembleia. O nosso entendimento, e é importante, é que o proprietário, o condômino, ele é convocado para estar nesse momento solene do condomínio, que é a chamada assembleia. Pode ser extraordinário, pode ser ordinário. Na sua impossibilidade, o proprietário, como capacidade civil, ele pode delegar, ele pode otorgar ao inquilino que participe desta assembleia o representando. Então, o inquilino aí, no que diz respeito aos temas das assembleias, de forma geral, com a procuração do proprietário, ele pode sim participar, inclusive deliberar em assembleia, devidamente assim, representando o proprietário com o seu mandato, né? Mandato, que é a procuração. Agora, se tem um tema que vai ser deliberado no condomínio, sobretudo do ponto de vista econômico, que vai mexer com as finanças daquele inquilino, ele deve também participar, e é um momento também que ele pode, inclusive, manifestar, porque diz respeito à sua vida no condomínio e, principalmente, vai impactar nas suas finanças. Então, existem temas em que o inquilino também poderá participar, discutir e possibilitar, assim, a sua manifestação no momento solene do condomínio, que é a Assembleia Condominial. Vamos caminhando, pessoal. Eu acho que é interessante trazer aqui também, nesse nosso bate-papo, a questão das responsabilidades do síndico, né? Nós falamos aqui que o síndico é eleito numa Assembleia de Condomínio, de forma solene, existe a possibilidade de um mandato, né? O Código Civil fala que até 2 anos, aquele ou aquela que foram eleitos numa Assembleia tem a responsabilidade de 2 anos de fazer a gestão do condomínio, né?
representando, de acordo com o artigo 1348, aquela massa condominial. Agora, passados 2 anos, este e esta, né, que foram eleitos numa Assembleia, podem ser reeleitos por mais um período, de acordo com a previsão do condomínio, né, na sua norma condominial, na sua convenção. Este síndico, esta síndica, eles trazem pela função a sua responsabilidade. Nós elencamos aqui 2, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. Nós temos várias outras responsabilidades, inclusive administrativas, trabalhistas, previdenciárias, ambientais, que estão em torno assim, da função do síndico. Ele assume essa responsabilidade ao ser eleito numa Assembleia de Condôminos. Portanto, é importante que o síndico eleito, a síndica eleita, entenda o seu papel e a sua grande responsabilidade à frente aí da massa condominial, né, como gestores de um condomínio. Aqui só a questão da etimologia, né, a palavra síndico, né, algumas possibilidades de significados. Nós temos aqui do latim sindicare, né, aquele que faz indagações, que investiga, mas temos também do latim que vem aí um pouco da etimologia grega, os síndicos, aquela, né, podemos pensar assim, que serve à comunidade, né? Então, o síndico, uma dica interessante, o síndico eleito numa Assembleia, ele não é um funcionário do condomínio. Muitas pessoas têm esse entendimento meio que equivocado, né? O síndico não é funcionário do condomínio. Ele é um prestador de serviço, aquele que serve a comunidade e tem a representação legítima, né, da função de uma Assembleia que deu a ele, ou deu a ela, a devida competência e condição para que ele faça cumprir esta função, principalmente com uma competência legal no artigo 1348 do Código Civil. Portanto, o síndico não é um funcionário, é um prestador de serviço, que, é claro, tem toda a sua forma de fazer com que o seu papel se concretize, se efetive no seu mandato, que venha a participação, as delegações de funções, que o síndico também tem essa previsão legal de realizar, né? Ele pode delegar funções dentro da sua gestão, que ele faça de uma maneira eficiente a sua gestão. Agora, uma coisa interessante, pessoal, voltando no tema das assembleias, que a assembleia de condomínio é a figura central, né, do condomínio. E a assembleia é o órgão deliberativo colegiado, né? Isso é muito interessante a gente trazer aqui, a gente vai seguindo. Eu quero chamar a atenção aqui também para uma espécie assim, de hierarquia das normas no mundo condominial. São os aspectos que eu costumo dizer aqui do ordenamento jurídico condominial. É uma forma que eu uso para poder entender com o síndico que existe uma hierarquia de normas dentro do condomínio, né? Nós colocamos aqui no ponto primeiro a norma maior, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, né? A Constituição Federal de 88 é a norma maior, é a Carta Maior, que deve observar os princípios da dignidade humana, né? Os princípios da saúde, da segurança, né? Então, a norma maior é a Constituição Federal. Abaixo dela, digamos assim, né, mas está estritamente ligada, né, uma norma com a outra, uma não vai contrariar a outra, mas eu costumo dizer que um pouco abaixo nós temos uma nova infraconstitucional, que é o Código Civil de 2002, que tem as normas congênitas, impositivas, né, para o mundo de condomínio. Sobretudo, por exemplo, nós colocamos aqui a aplicação de multa, né, por falta de pagamento de rabeio de condomínio, né? Aquele que não pagar a sua contribuição, que é um dever do condômino, ele será, digamos assim, penalizado com juros, inclusive com a aplicação de multa. A norma prevista no Código Civil, 1% ao mês de juros, 2% de multa para aqueles que forem inadimplentes, com as taxas de condomínio, né? Abaixo do Código Civil, nós temos a Convenção, que é o Estatuto, né, do condomínio, que ele é muito interessante, porque tem a norma administrativa do condomínio, a confecção administrativa do condomínio, é o Estatuto do condomínio, e dentro da norma de conduta, que está dentro desse Estatuto, nós temos os regulamentos, ou regulamento ou regimento interno, que é a norma de conduta daqueles que residem dentro do prédio, dentro do condomínio, né, moradores, condôminos. Então, a norma de conduta é regimento interno, ou regulamento interno. A estrutura do condomínio é convenção. Então, o regulamento está um pouco abaixo da convenção condominial.
Abaixo do regulamento interno, as decisões que estão previstas no regulamento interno, nós temos as assembleias, são as decisões assembleárias, que devem ser, digamos assim, cumpridas por aqueles que compõem o mundo condominial. Então, as decisões das assembleias são super importantes, porque elas são decisões que podem convalidar no regulamento interno, inclusive ensejar a aplicação, ajuste na própria convenção. E abaixo disso são as normas de costumes, as práticas, né, do próprio condomínio, né, diz respeito aí à questão das previsões e preceitos morais daqueles que integram a norma condominial. Para caminhar para o nosso final, a pergunta que não quer calar: o síndico pode tudo? Né? A gente consegue perceber, assim, em alguns condomínios por esse Brasil, que às vezes o síndico não entendeu ainda o seu papel, a sua responsabilidade, por falta talvez de pesquisa, de estudos, enfim, de orientações, e tem síndico que acha que pode tudo, né? Então a gente tem esse cuidado de dizer o seguinte: o síndico não pode tudo. Primeiro, existem as decisões, que é a regra, né, no mundo condominial, as decisões de assembleia. A assembleia é a regra, digamos, geral, ela é soberana. Abaixo disso, algumas decisões do síndico, e abaixo disso, algumas decisões das comissões que estão previstas em alguns condomínios, pessoal. As exceções para o síndico, que tem autonomia de decidir, nós trazemos aqui como exemplo. Por exemplo, demissões de funcionários. Então, é uma decisão que o síndico não precisa consultar a Assembleia para isso, né? Ele já tem ali, percebendo os seus funcionários, ele pode fazer isso. A contratação de advogados, com assessoria para o condomínio. Então, o síndico pode contratar uma assessoria jurídica sem consultar uma Assembleia, pode depois informar o motivo pelo qual, né? Então, a necessidade de umas obras emergenciais, alguns reparos, então, algumas decisões em caráter excepcional, o síndico tem a possibilidade. Agora, muita cautela. É importante consultar o jurídico do condomínio, porque em algumas decisões nós teremos algumas implicações. Importante isso, sobretudo diz respeito às obras. Eu trouxe aqui as obras e benfeitorias no mundo condominial, elas requerem uma atenção especial, porque alguns quóruns são bem específicos para algumas obras. O Código Civil fala de 3, né? As obras aí de embelezamento, as obras úteis e as obras necessárias. Cada uma delas tem uma especificação de quórum. É importante que o síndico, então, com a sua assessoria jurídica, observe quais são as obras, entende com o seu conselho, né, que tipo de obra a ser realizada pelo condomínio ou pelos condôminos, e que, com a assessoria jurídica, tome a sua decisão. Se precisa de quórum, se precisa levar para a Assembleia. Enfim, pessoal, é importante ter essa assessoria, uma orientação técnica para que a decisão do gestor tenha uma eficácia e não seja, assim, uma decisão que possa trazer um grande problema para o síndico. Passar por cima do quórum decisões de Assembleia pode redundar na responsabilização do síndico. E aí nós trazemos aqui o mais conhecido de todos, né, que todos nós, né, mais conhecido de todos nós, que é a responsabilidade civil, sobretudo nos contratos, né, de prestadores de serviço, as cobranças de inadimplência, em relação a seguro obrigatório do prédio, condomínio, a funcionários, enfim, a responsabilidade civil, ela está aí. Temos também a responsabilidade penal ou criminal, né, que a gente tem que analisar a questão do dolo e a culpa, né, lembrando que o dolo é a intenção de querer fazer ou deixar de fazer, e a culpa é por imperícia, negligência. A gente costuma analisar aí a imperícia do síndico, a negligência do síndico, a imprudência do síndico, que gerou, então, na responsabilização, inclusive penal, criminal, deste gestor. Eu trouxe aqui, para encerrar, professor Sérgio e nossos amigos que estão nos acompanhando, algumas dicas eu achei muito interessante para quem está nos acompanhando aqui, em relação ao síndico, né? Já a pessoa do síndico está aí à frente da gestão condominial. Algumas dicas interessantes. A primeira, né, chamados aqui os 12 mandamentos do síndico. Achei muito interessante trazer aqui para a nossa conversa, já encerrando o bate-papo. Primeiro, o síndico será isonômico, isonomia na gestão,
cobrar todos os inadimplentes sem exceção. É uma dica. Não pode haver escolhas ou facilitações aos amigos, membros do conselho, etc. A imparcialidade nas cobranças é requisito ético para ser síndico. Então, esse primeiro mandamento para você, síndico, ser isonômico no que diz respeito à inadimplência do condomínio. Ponto 2, como mandamento do síndico, não serás autoindulgente, jamais se autoconceda isenção de cotas condominiais, né? Isso é muito interessante. Vamos avançando aqui, porque são apenas mandamentos e dicas, né, para você que é síndico. Ponto 3, não renunciarás ao que não te pertence, né, chamado descontos nas dívidas condominiais. Quando o síndico concede isenção da multa, correção de juros, ele está operando uma renúncia de encargos decorrentes da mora que estão previstos em lei e também em convenção. O síndico não pode fazer isso sem uma decisão e uma deliberação de assembleia, né? Dar desconto para condomínio inadimplente é correr o risco, você que é síndico, de ser responsabilizado aí no futuro, tá bom? Então, muito cuidado. Ponto 4, não serás conivente. Isso aqui é interessante porque implica aí na responsabilização do síndico. Ser conivente com quem? Com quem está dando um jeitinho nas normas e regras de conduta, principalmente no condomínio. Isso poderá chegar aí na sua gestão, você que é síndico, e você ser responsabilizado. Cuidado, então, com essa questão da possibilidade de ser conivente com atos que são irregulares, ilícitos, dentro do... Zelarás pelo padrão estético do condomínio. Não tolere alterações de fachada sem padronização prévia e deliberado por assembleia, né? Só a unanimidade dos condôminos pode alterar a fachada. Síndico que permite com que condômino faça alterações sem todo aquele procedimento de verificação de possibilidade ou não de alterar dos coros, como nós falamos aqui em relação às obras. Então, síndico, muito cuidado. Isso poderá também ensejar uma responsabilização da sua gestão, sobretudo você que é o gestor eleito e representante dos condôminos, tá? Ponto 6, não serás omisso. Como nós colocamos aqui, um dos atos de responsabilização penal e criminal do síndico é a omissão, né? Então, um ato de omissão gerará uma responsabilização para o síndico, diante daquilo que é de competência e de responsabilidade do mesmo. Então, quando o síndico age com medo, tibieza nesse sentido, ele deixa de cobrar os demais por medo, de ser impopular, querer dar um jeitinho, então ele poderá estar aí sendo responsabilizado. Ponto 7. Síndico, não silenciarás. Jamais deixe de comunicar aos condôminos a existência, primeiro, de ações judiciais, segundo, notificações importantes em face do condomínio. Muitos gestores, a gente vai percebendo também, síndicos que não têm uma comunicação, não informam o condomínio de ações judiciais graves, inclusive graves, né, de ações graves de condomínio que vão impactar na situação financeira do mesmo. E o síndico, talvez por uma forma assim, de não ter a consciência daquela responsabilização que recai sobre ele, não informa os condôminos sobre ações judiciais, notificações, por aí vai. Não silencie, síndico, informe para os seus condôminos. Ponto 8. Não irás além do decidido por assembleia. Isso aqui é muito importante. Nunca, em hipótese alguma, alargue o objeto de contratos aprovados em assembleia. Se uma Assembleia Geral Extraordinária de Condôminos definiu que somente obras emergenciais serão contratadas, síndico, não aproveite a ocasião para incluir, por exemplo, uma obra voluntária, para conseguir um desconto, por aí vai. Porque isso pode ensejar uma responsabilização civil, criminal, na sua pessoa, né? Ponto 9, caminhando para o final, pessoal. Síndico, não prevaricarás. Faça o possível para manter em dia o ABCD do prédio, né? Se não conseguir, demonstre aos responsáveis a sua tentativa de resolver, de fazer acontecer, de fazer cumprir o seu mandato, a sua responsabilização. Coloque isso para aqueles que estão com você na gestão, para que eles possam perceber que você não está sendo omisso diante de uma obrigação de fazer, por exemplo, né? Isso é importante. Ponto 10, síndico, serás cauteloso.
preferencialmente persuada os demais condôminos a contratarem um seguro de responsabilidade civil, ser cauteloso, né? Hoje nós temos aí várias possibilidades para que o síndico tenha um seguro de responsabilidade civil na sua gestão, né? São dicas, tá, pessoal? E agora, o ponto 11, síndico, serás impessoal e formal. Seja parcimonioso, impessoal, no contato com os funcionários do seu condomínio, com os condôminos. Com os funcionários, você vai evitar o que nós chamamos de assédio moral. E com os condôminos, vai se acautelará para não sofrer queixas, crimes, ações de danos morais. Nós temos, infelizmente, algumas ações judiciais em face de síndicos, porque o síndico é um tratamento meio que ríspido com os condôminos, uma forma de não responder às solicitações, né? Então, é importante que o síndico esteja precavido na gestão e dê satisfação, responda, coloque a situação de forma tranquila para aqueles que solicitarem uma informação, por exemplo, né? É importante mostrar a transparência da sua gestão, a eficiência da sua gestão. Acho que isso é importante. E o último mandamento, para terminar a nossa fala, síndico, se mantenha atualizado, né? Procure se atualizar, sobretudo no que diz respeito às legislações, às normas de condomínio. É importante se precaver, que é a melhor solução para uma gestão eficiente. E assim, pessoal, a gente encerra esse momento tão importante aqui do nosso bate-papo. Fico muito agradecido aí pelo convite, mais uma vez, ao professor Sérgio, a toda a equipe aí da CONASE e a FGV, aos participantes. Obrigado pela paciência de me escutarem até agora, né? Fazendo essas apresentações todas aqui, mas fico muito feliz e me coloco sempre à disposição, professor Sérgio, Marcos e companheiros, para a gente poder trocar as ideias aqui, falando da nossa experiência, do nosso dia a dia nessa área condominial. Muito obrigado a todos, uma boa noite e estamos aí à disposição. Muito bacana, doutor Wellerson Magno. Vou pedir só para separar o compartilhamento de tela. Parabéns aí pela sua brilhante palestra. Tenho certeza que o pessoal entendeu que o recado do direito condominial visto aí por vários profissionais que estão com a gente no mercado aqui, né? E é isso. Te agradeço. Tem algumas perguntas aqui. O Sérgio Pavese, ele fez um comentário, na verdade, né? O Código Civil prevê que o síndico cobre as cotas condominiais e aplique juros e multa, né? A Nilda está fazendo uma pergunta aqui. Quando se pretende alterar as designações das áreas comuns dos condomínios no registro de imóveis, existe a necessidade de assembleia com 2/3, doutor Wellerson? Bom, qualquer alteração na convenção, nós vamos estar tocando na que nós chamamos de uma esfera muito sensível no cartório de imóveis, porque a convenção do condomínio, ela está no cartório de imóveis, e dependendo do que você quer alterar na convenção, você vai precisar de um quórum. Vou dar um exemplo. Alterar a fração ideal de um condomínio tem um quórum de unanimidade, porque é a fração ideal. O rateio por fração ideal é um quórum especial de 2/3, porque é a forma de ratear as despesas. Então, são duas situações diferentes e importante de tratar aqui. Então, são quóruns e, naturalmente, e obviamente, por serem quóruns especiais que tratam na convenção, estão previstos na convenção, obviamente terão que ser levados para uma assembleia para que se defina, se delibere, e, é claro, aquilo ali será objeto de tratativa em cartório, sobretudo cartório de imóveis, professor. Tá joia. E o Washington Vieira também está aqui com a gente, ele perguntou se na convenção tiver a previsão que o inquilino pode participar de assembleia, se o proprietário não participar, só que lá na frente fala que o proprietário pode participar por meio de procuração. O inquilino pode ser impedido de participar porque não possuiu essa procuração? Interessante a pergunta, e foi aquilo que eu comentei aqui de forma bem panorâmica. O inquilino, não existe uma previsão para que o inquilino participe da assembleia. Existe, na verdade, que a assembleia é um momento solene para os condôminos, co-possuidores, promitentes, compradores, que estão ali sendo convocados todos para deliberarem sobre assuntos do condomínio. Então, quem é convocado é o proprietário. Na sua impossibilidade, ausência, ele, proprietário, poderá
outorgar ao inquilino, né, através de uma procuração, que o represente numa assembleia. Essa é a regra. Agora, o inquilino, dependendo do tema que vai ser discutido em assembleia, por exemplo, uma despesa ordinária que vai impactar no bolso, né, nas finanças do inquilino, existe a possibilidade dele, inquilino, participar desta assembleia específica, tá, e discutir tema, especificamente este, que vai impactar no seu bolso, inquilino, e sim, ele poderia participar. Não obstante, não tem a procuração do proprietário, porque o tema, esse tema excepcional, diz respeito ao inquilino, aquele que está ali pagando pelas despesas ordinárias, né? Isso é importante, Sérgio, porque é dúvida de muitos aí pelo Brasil afora sobre a participação do inquilino em assembleia, ok? Perfeito, perfeito, doutor Wellerson. Obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente na terceira etapa da FGV Conase. Marcos Jacobina, as suas palavras, por gentileza. Obrigado, doutor Wellerson, por muito bom esclarecedor a sua palestra. Espero que os estudantes aí para a prova possam ter aproveitado aí os seus ensinamentos. Muito obrigado mais uma vez em nome da FGV Conase. Obrigado, Marcos, obrigado a todos, obrigado, professor Sérgio. E é sempre uma alegria poder colaborar e participar. Contem sempre conosco aí no que for preciso, para a gente poder somar e agregar conhecimento e ajudar aí essa turma boa pelo mundo afora, pelo Brasil afora, sobretudo aqui na FGV Conase, tá bom? Contem conosco. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Beleza, tá ótimo. Pessoal, a gente tinha uma informação hoje com mais 2 palestrantes. O engenheiro Raro teve que sair exatamente por um problema que aconteceu no condomínio. E o Marcos Ride, ele saiu, ele está em campanha eleitoral e teve um problema no partido, ele teve que fazer uma reunião partidária, então a gente vai deixar para outro dia. Então eu vou estar terminando por hoje, aqui a gente já terminou então nossa terceira etapa por hoje. Na segunda-feira, às 18 horas, eu vou mandar o link para vocês se inscrevem lá no simpla.com.br/Conase, você vai ver lá a quarta etapa, você já vai receber o link e a sala já da quarta etapa na segunda-feira, dia 21. Eu aguardo vocês então, tá bom? Muito obrigado, um bom restante de quinta-feira para todo mundo, sucesso e bom estudo a todos aí. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, Igor. Tchau, pessoal. Tchau, Angélica. Obrigado. Tchau, tchau.